Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa quinta aula, de um total de 40 que nós faremos nos próximos dias. Muito bem, e hoje eu quero apresentar para você um componente muito utilizado em circuitos eletroeletrônicos, que é o resistor, esse componente que está aqui à minha esquerda, tá? Então é o resistor. E esses resistores são chamados de resistores de 4 anéis, porque ele tem quatro faixas de cores. Para que servem essas cores? Para determinar o valor do resistor, tá? Então, todo resistor, é importante dizer que ele tem uma resistência fixa, no caso desses resistores aqui que nós estamos falando, e ele tem também uma tolerância, tá? Então ele tem uma resistência fixa e tem uma tolerância. Para que servem os resistores? Os resistores são utilizados para fazer limitação de corrente, tá? Então, para limitar a corrente elétrica, nós usamos resistores. E a partir do momento que eu consigo limitar a corrente, eu também consigo fazer divisão de tensão. Então eu consigo dividir as tensões de um circuito através de limitação de corrente. Então, basicamente, os resistores são utilizados para desempenhar este trabalho. Vamos entender como que funciona o código de cores dos resistores? Bom, para isso eu deixei montado aqui uma tabela para a gente ganhar tempo e facilitar o nosso trabalho. Bom, eu tenho essa primeira coluna aqui, tá? Que diz as cores, as cores padrão que os resistores são fabricados. Então eu tenho o preto, o marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, ouro, prata e tem a faixa sem cor, tá? A segunda faixa aqui, a segunda coluna, melhor dizendo, é o que equivale cada cor, é o número que cada cor corresponde. Então, o preto é 0, o marrom é 1, o vermelho é 2, o laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6 e assim por diante, tá? Então, essa tabela diz a relação de número que a cor tem, tá? Aí nós temos a terceira coluna, que é o número multiplicativo, o fator multiplicativo da faixa, que nós já vamos entender qual que é. E a última coluna aqui refere-se à tolerância, tá? A tolerância dos resistores. Então tem um resistor de 1%, um resistor bem preciso, 2% também, e tenho aqui as tolerâncias maiores aqui de resistência, tá? Então vamos entender agora o que cada uma dessas colunas significa, como que a gente aplica. Então deixei desenhado aqui, pessoal, um resistor de 4 anéis, Então aqui o primeiro anel ou a primeira faixa colorida que esse resistor tem é na cor azul, segundo vermelho, terceiro preto e quarto preto, tá? Então utilizei as canetas que eu tinha aqui e consegui aí simular um resistor. Então aqui eu deixei marcado dígito significativo. Então você vai olhar qual que é a cor, tá? Qual que é a cor da faixa e vai consultar a tabela para ver qual é o número que significa essa cor, tá? Então, vou pegar a caneta aqui e a gente coloca aqui embaixo. Então a primeira faixa aqui, ela é azul, tá? Importante dizer o seguinte também, pessoal, quando você pega o resistor na mão, ele não tem polaridade, Então você começa a leitura sempre pela faixa que está mais próxima do terminal, tá? Por isso que eu desenhei aqui mais próximo do terminal, porque quando você pega o resistor, você pode pegar ele desse jeito, pode pegar invertido, Então como eu começo a fazer a leitura? Qual é a primeira faixa que eu começo? Então é a faixa mais próxima do terminal, tá? Então ele é padronizado dessa forma, começa a leitura pela faixa mais próxima do terminal. Então aqui no nosso caso, o azul. Então dígito significativo, eu vou consultar essa primeira coluna, tá? Então a cor é azul, o azul equivale a 6, então esse resistor é 6 alguma coisa, tá? Dígito significativo. A segunda faixa, que é essa daqui, também trata-se de um dígito significativo. No nosso caso é vermelho. Então vamos ver o que significa o vermelho aqui, qual o número que corresponde. Vermelho, número 2. Então esse resistor é 62 alguma coisa,
Terceira faixa refere-se ao número multiplicativo, o fator de multiplicação, a terceira faixa. Então, no caso aqui do nosso é preto. Então, é 62 vezes 1, certo? Então, esse resistor, já posso dizer que ele é de 62 ohm, tá? 62 ohm. Porque 6 refere-se à primeira faixa azul, que eu consultei aqui, que faz parte do dígito significativo do resistor. A segunda faixa também é dígito significativo, então eu consultei aqui e vi que o vermelho valia 2. E aqui é o fator multiplicativo, né? Se a minha faixa fosse marrom, essa daqui, então eu multiplicaria por 10, o meu resistor seria de 620, tá? Seria de 620. Ó, se fosse vermelho, né? Essa terceira faixa aqui eu ia multiplicar por 100. Então já seria um resistor de 6.200 ohm, ou 6K2, tá? E assim por diante. E a última faixa refere-se à tolerância dessa resistência. Então aqui no caso do preto, é 10%, mais ou menos 10%. Então a tolerância é mais ou menos 10% desse resistor. O que isso quer dizer? Que essa resistência aqui, ela pode ser 10% maior ou 10% menor. Então quando a gente pegar um ohmímetro e for medir, né, a resistência desse resistor, vai dar alguma coisa entre 62 menos 10%, né, no caso aqui, vamos arredondar para 6, né? O 10%, vamos arredondar para 6 para facilitar a conta aqui. Então 62 menos 6, eu teria alguma coisa de 56 ohm, tá? Eu posso ter um resistor de 56 ohm até 68 ohm. Então tá dentro da tolerância de 10%. Tá? Então quando eu não preciso ter um resistor tão ajustado, eu uso tolerâncias maiores, tá? Agora, se você precisar de uma tolerância menor, a gente usa esses aqui que tem tolerâncias mais baixas, né? E ainda tem os resistores que são mais precisos, que tem mais uma faixa. Eles são 5 anéis, né? Ou 5 faixas de cores. Esses resistores aí, eles têm 3 dígitos significativos. Da quarta faixa vira o fator multiplicativo e a quinta a tolerância. Então a diferença é que aumenta uma faixa significativa. Ele fica um resistor mais preciso. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí código de cores para resistores, tá? E a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Até lá!